Olá pessoal, sejam bem-vindos à tarefa 3, apresentada pelo grupo 2, composta por eu, que sou Ivo, Barreto, Gustavo e Lucas. Nós vamos apresentar o recurso energético energia eólica. Bom, de forma geral e básica, energia eólica é a transformação da energia do vento em energia útil, tal como na utilização de aerogeradores para produzir eletricidade, moinhos de vento para produzir energia mecânica ou velas para impulsionar veleiros. Hoje, a energia eólica pode ser direcionada para prover algumas ou muitas tarefas úteis, tais como o bombeamento de água, geração de eletricidade, óbvio, aquecimento, etc. Além disso, o vento também tem sido direcionado para prover energia mecânica para moer grãos, operações de serrarias e etc. A eletricidade pode energizar quase tudo e desta forma sua produção através da força do vento será substancialmente maior que as outras formas de conversão. Nós podemos bombear água, aquecer ambientes, ligar máquinas diversas, moer grãos e realizar muitas outras tarefas apenas utilizando o vento como uma forma de gerar energia. Agora eu vou falar algumas vantagens da utilização da energia eólica como forma de gerar energia. A primeira delas é sua fonte é um recurso inesgotável, por isso é uma energia renovável, porque o vento não se acaba, Proporciona uma redução de dependência dos combustíveis fósseis, não emite poluentes na atmosfera e permite uma grande diminuição da emissão dos gases de efeito estufa e gera muitos empregos nas regiões onde os parques estão instalados. Agora segue algumas desvantagens. O vento ele é muito irregular, então a geração da energia muitas vezes pode ser imprevisível. Os equipamentos têm um custo alto, não é barato fazer aqueles bichão. É preciso criar um grande parque eólico para comportar esses aerogeradores. Precisa desmatar a área e tal. Um grande impacto visual e sonoro é gerado para quem mora por perto. E a última delas, tenho certeza que quase ninguém sabe, mas os aerogeradores podem afetar o movimento migratório das aves. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica, o Brasil tem um potencial de geração de energia estimado em cerca de 500 gigawatts. Isso é o suficiente para atender o triplo da demanda atual de energia do país. Além disso, esse número é mais de 3 vezes superior à produção de energia elétrica provinda de outras fontes, como a hidrelétrica, a biomassa, o gás natural, o óleo, carvão e nuclear. A energia gerada com a força dos ventos ocupa o 4º lugar na matriz de energia elétrica nacional. No setor eólico, o Nordeste é responsável por 94% da energia na região. Além disso, 80% dos parques eólicos brasileiros estão instalados lá. Um dos pontos que favorece essas condições são os ventos fortes, chamados de safra dos ventos, que acontecem geralmente no segundo semestre de cada ano, entre agosto e setembro. Atualmente, o complexo Lagoa dos Ventos, localizado no município de Lagoa do Barro, do Piauí, é o maior parque eólico da América Latina. E ele está ativo desde junho de 2021. Esse parque é composto por 230 turbinas eólicas, com 716 de potência instalada. As regiões em destaque são, primeiro, Bahia, o segundo é Rio Grande do Norte, o terceiro é o Ceará, o quarto Piauí e o quinto é o Rio Grande do Sul. As maiores usinas da energia eólica são o Complexo Lagoa dos Ventos, o Parque Eólico de Osório. Para limitar o aquecimento global a apenas 1,5 graus Celsius, o mundo precisaria começar a adicionar cerca de 390 gigawatts de parques eólicos por ano
até 2030. De acordo com a Agência Internacional de Energia, em 2021, apenas cerca de 1/4 dessa quantidade de capacidade eólica foi adicionada. Bom pessoal, agora nós vamos iniciar com a apresentação do artigo que nós escolhemos. E o nome dele é O Mercado Brasileiro da Energia Eólica, Impactos Sociais e Ambientais, feito por Lúcia Iracema, Fernando Ramos e Enio Bueno. Este artigo apresenta uma revisão dos estudos e publicações sobre o aproveitamento eólico no Brasil, com o intuito de promover uma discussão sobre aspectos relacionados aos impactos socioambientais, em razão da curta história do aproveitamento eólico no Brasil. Estudos para avaliação mais aprofundada dos impactos socioambientais devem ser realizados com apoio de recursos do próprio setor energético, a fim de promover um crescimento sustentável da participação dessa fonte energética na matriz elétrica nacional. A Declaração de Belo Horizonte, ela se deu origem no ano de 1994, quando o Ministério de Minas e Energia, junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia, promoveram o primeiro encontro de definição de diretrizes para o desenvolvimento de energia solar e eólica, e junto eles elaboraram metas e diretrizes com cerca de 120 participantes de 79 unidades. Isso acabou resultando na tal chamada Declaração de Belo Horizonte. A Proeólica, ela foi um programa que veio como resposta do governo diante da crise energética que ocorria no país no ano de 2001, que ela incentivou o desenvolvimento de energia eólica no Brasil. E ela resultou numa corrida de investimento que inicia um processo de homologação junto com a ANEEL. Nessa época, houve uma grande dificuldade. Não se tinha fornecedor para o processo de energia eólica. Então, era preciso que os investidores utilizassem o processo de exportação e a compra de mão de obra qualificada para o tipo de investimento. O macaco morreu no fio, gente. Coitadinho do macaco. O macaco tá duro. O macaco vai cair! Bom, e agora falando sobre alguns impactos ambientais, a gente tem diversos, porém os que são mais questionados, tanto no Brasil como fora, são os impactos visuais, os ruídos acústicos e os impactos na fauna. Como exemplo, no Brasil, a gente tem a usina de energia eólica de Itaibá, do distrito de São Gonçalo do Amarante, que tem cerca de 10 aerogeradores com 45 metros de altura. Foi a primeira a ser construída em dunas de areia. Nos aspectos da paisagem, aerogeradores eles são estruturas com grande altura, atingindo cerca de 150 metros de altura. Eles são medidos da sua torre até a ponta da sua pá. Eles são colocados geralmente em áreas de relevo um pouco complexo e com grande visibilidade. E uma das características que são vistas, que podem causar efeito na paisagem, é o tamanho, a altura, o número em quantidade, a matéria, a cor do aerogerador, também como as pistas de acesso e conexão de sítio, os edificadores de subestação, a conexão de rede e as linhas de transmissões. Bom, e diferente dos impactos da paisagem, os ruídos aerogeradores eles podem ser facilmente previstos. Eles são classificados por dois tipos: o ruído mecânico, que é proveniente das caixas da engrenagem e do gerador, e o ruído do aerodinâmico, proveniente das pás. O ruído aerodinâmico ele é produzido pela rotação das pás, que fica em atrito com o ar. Isso gera um ruído sonoro amplo e em aspecto à frequência e à função da velocidade da ponta da pá. Bom, um fato que ajuda também nos impactos ambientais da energia eólica é os parques ecológicos que são localizados
perto das civilizações. Eles acabam causando interferências eletromagnéticas, trazendo uma perturbação e uma péssima transmissão nas comunidades. 3 elementos que ajudam a interferência eletromagnética é a torre, a rotação da pá e o gerador dos aerogeradores, mas isso é apenas para algumas civilizações que acabam morando perto de alguns parques ecológicos. O impacto social é mínimo, porque a implantação desses parques eólicos vai gerar um ambiente muito mais amigável para a comunidade, tipo paisagismo, um ambiente assim que você floresce a riqueza daquele ambiente. As ações administrativas promovidas pela implantação de um parque eólico é no sentido de você verificar se haverá alguma demanda em prejuízo à comunidade. A compatibilização com o meio ambiente é notoriamente relativizada pelo bem comum. Vejam só, o equipamento ele não polui, o equipamento ele não interfere nas ações do meio ambiente, tipo vegetação, os pássaros, uma relação muito compartilhada. Após a implantação, observa-se que a comunidade se sente muito mais valorizada, porque aquele parque eólico ali vai gerar empreendimentos, novas forças de trabalho, e isso promove a integração com a ação da captura de energia pelos parques eólicos. A implantação dos parques eólicos, dessas torres, em ambiente de preservação, tipo as dunas, não causa nenhum prejuízo ao espaço físico, porque ele não polui em nada. Quando considerações finais, a preocupação com a segurança energética e o impacto ambiental decorrente da expansão do consumo de eletricidade vem induzindo a diversificação da matriz energética brasileira. Em razão da curta história do aproveitamento eólico no Brasil, estudos para a avaliação mais aprofundada dos impactos socioambientais devem ser realizados com apoio de recursos do próprio setor energético, a fim de promover um crescimento sustentável da participação desta fonte energética na matriz elétrica nacional. Temos aqui um parecer crítico no sentido de que essas ações são todas voltadas para o desenvolvimento da sociedade no sentido de progressão de riqueza, porque teremos uma captura de energia sem nenhum efeito contra o meio ambiente. Há um estudo prévio sobre a implantação dos parques eólicos. Demanda-se que essa atividade terá muito desenvolvimento, porque há uma necessidade contínua de novas fontes de energias limpas. A relevância para a implantação de parques eólicos é a contribuição financeira para com a riqueza da obtenção de energias. Observa-se que temos energias fornecidas gratuitamente pelo meio ambiente e de uma relação inesgotável. As considerações que eu faço desse artigo é que é totalmente positivo a implantação desses parques eólicos em todas as regiões que tenham um estudo prévio da produção de vento contínuo. Isso só tende a contribuir tanto com o ambiente local, tanto com a comunidade, tanto com o futuro desse nosso país, que é produzir energia limpa.